Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Merak 360 e hoje eu trago para vocês uma reflexão a partir de um texto maravilhoso que está lá em João capítulo 4, versículos de 1 a 30. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre esse texto magnífico que aborda o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Provavelmente você já participou de muitos momentos em que esse texto foi lido e refletido, mas eu convido você a fazer uma nova leitura e uma revisão desse texto. O que me motivou a escrever esse texto, que está aí no meu quarto livro, que já vai ser publicado em breve, foi um encontro que teve lá na Escola João Cruz no ano 2024. Nesse encontro, onde reuniu-se todos os funcionários da escola, eu me propus a fazer uma reflexão de abertura do ano a partir desse texto. Então eu convido você a acompanhar comigo essa reflexão. Primeiramente, vou colocar o contexto da história e depois nós vamos abordar 4 pontos fundamentais desse texto, que é quando Jesus desafia as barreiras culturais e religiosas da época. O segundo ponto é em relação à água da vida que Jesus oferece àquela mulher. O terceiro ponto é sobre o julgar pelas aparências. E o quarto ponto, que é a adoração a Deus em si. Então nós vamos falar sobre esses 4 pontos principalmente, tá bom? Então fica aí, nós vamos refletir um pouquinho. Vou começar contextualizando. Então, lembrando, este texto está aí no meu quarto livro, que já está sendo lançado em breve. Eu vou anunciar para vocês aí o meu quarto livro, que está aparecendo aí, Reflexões e Inflexões, tá? Esse texto, ele se encontra na página 79 do meu livro. Esse desenho também fui eu que fiz, né? Inclusive, esse livro, ele é ilustrado com os desenhos que eu mesmo fiz, tá bom? Eu espero que você goste dessa reflexão. Vamos lá então, os verdadeiros adoradores. Para a gente entender o texto, a gente precisa entender também o contexto. Então vamos para o contexto. Jesus está em Jerusalém para sua visita anual ao templo, onde os judeus acreditavam que a presença de Deus se fazia constante e só se devia adorar a Deus no templo de Jerusalém. Porém, assim como acontece em toda religião, existem aqueles que exploram a fé do povo e o templo não ficava atrás. Existia ali, além do domínio dos sacerdotes, da casta mais alta da sociedade, chamado de saduceus, também os vendedores, os comerciantes, que transformavam a casa de oração em um local de exploração, aproveitando a exigência contida na lei de Moisés, aquela lei que dizia que você deveria ofertar algum animal em expiação pelos pecados. Além do mais, o acesso às dependências do templo eram restritas, principalmente a grupos privilegiados. Por exemplo, as pessoas comuns do povo só podiam adentrar até o pátio, que era a região exterior ao santuário. Já os sacerdotes, após se purificarem, podiam adentrar as dependências do santuário. Porém, somente ao sumo sacerdote era permitido se aproximar do Santo dos Santos. Seria para compararmos o altar do Santíssimo Sacramento na Igreja Católica. E isso só poderia ser feito pelo sumo sacerdote uma vez por ano, porque o pecado fazia existir um grande abismo entre a santidade de Deus e a concupiscência humana, que gera todo tipo de desordem. É por isso que no texto da Samaritana, Jesus irá dizer que com a chegada do Messias e a implantação do reino de Deus, não existe mais essa distância, pois como diz Jesus, chegará o tempo, e já chegou, em que não adorareis o Pai nem aqui nesta montanha, o Monte Gerizim, onde a Samaritana adorava a Deus, e nem em Jerusalém, onde os judeus adoravam. Pois o que o Pai quer são adoradores em espírito e verdade. João 4:23. Isso não significa que Jesus aboliu com essas palavras a construção de igrejas ou lugares de culto, mas que aboliu a ideia de que Deus está presente apenas em um lugar, ou apenas no meio de um povo, uma determinada religião, uma vez que a samaritana era desprezada pelos judeus por pertencer a um grupo de pessoas contaminadas, segundo os judeus, com outras práticas religiosas inclusive, e idolatria aos Baals. Baal era o nome dado a uma grande variação de deuses dentro da cultura dos cananeus. Geralmente esses deuses estavam associados à fertilidade, à agricultura, à chuva e a tempestades. A Samaria era uma região entre dois mundos. Ao norte da Palestina ficava a Galileia, a terra de Jesus. Nazaré da Galileia e Cafarnaum,
numa região menos próspera, enquanto que ao sul se encontrava a Judéia, onde se também podia encontrar a maior parte dos judeus e os chamados tementes a Deus. Era ali também, na Judéia, que se encontravam a cidade de Jerusalém e o tão famoso templo e a administração da região. No templo se concentrava o culto ao Deus vivo e a glória de Deus. O seu espírito habitava ali. Assim acreditavam os judeus. Enquanto isso, a região da Samaria era fruto da incursão de outros povos que se misturaram aos judeus que ali viviam no período do exílio, trazendo consigo suas crenças e seus deuses e fundindo essas crenças ao culto a Javé, o Deus da Bíblia. Era uma espécie de, hoje nós chamaremos isso de sincretismo religioso, Na Bahia, por exemplo, ao culto à religião de matriz africana se mistura muitas vezes com o cristianismo, principalmente católico. Então nós temos ali uma espécie de sincretismo religioso. A Samaria era mais ou menos neste estilo, só que com culto a deuses diversos. Então se misturava também ao culto ao Deus vivo, que era Javé. E isso fazia com que os judeus odiassem os samaritanos, considerassem eles idólatras, pecaminosos, impuros. Nada parecido com o que acontece hoje em dia, Mais ou menos isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos agora passar para a reflexão em si do texto. Já vimos o contexto, Jesus, quando vai falar ali com a samaritana, ele tem todo esse contexto por trás. A questão do culto ao Deus vivo no templo de Jerusalém, o povo samaritano, a questão da inimizade entre o samaritano e os judeus. Então tudo isso que nós falamos está atrás desse texto. Agora vamos ao texto, vamos refletir um pouco sobre o texto. Os judeus odiavam, portanto, os samaritanos, que eram considerados idólatras, impuros, separados, ímpios, mas Jesus, no encontro com a samaritana, nos faz refletir sobre alguns pontos importantes. Vamos ao primeiro ponto. Jesus desafiou as barreiras culturais e religiosas da época ao conversar com uma mulher, e ainda mais, uma mulher samaritana. Isso nos lembra que no reino de Deus não há espaço para exclusão baseada em nossa origem ou história. Não há espaço para discriminações. Devemos buscar superar nossos preconceitos, abrindo nossos corações para todos, assim como fez Jesus. E além do mais, Deus não está preocupado com o lugar do culto, onde você reza ou adora, e sim como você faz isso. O quão autêntico é a sua fé, o seu louvor, pois os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade, e não se prendem à vaidade de suas ações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que o poço é o cenário onde Jesus oferece àquela mulher a água viva, símbolo da graça que sacia a sede de nossas almas. Da mesma forma, Jesus nos convida a beber dessa água, encontrando satisfação verdadeira e duradoura em sua presença. Essa água supera qualquer fonte terrena, oferecendo-nos vida eterna, vida verdadeira. Muitas preocupações assolam nossas mentes e nos tiram a paz. Estamos sedentos por tantas coisas superficiais que esquecemos daquilo que realmente importa. Jesus nos oferece a oportunidade de refletir sobre nossos desejos, nossos sonhos e sobre aquilo que estamos fazendo com nossas vidas, assim como ele fez com aquela mulher. A água que nos oferece é uma fonte que jorra para a eternidade, pois está a nos oferecer sabedoria para trilhar nossos caminhos, nos libertando dos erros cometidos e dos preconceitos que nos impedem de viver uma vida mais autêntica e eficaz. Então, se você se lembra do texto, você vai ver que aquela mulher é inquirida por Jesus sobre sua vida. Pergunta, inclusive, para ela, onde está o teu marido? E ela ainda diz, eu não tenho marido. E aí Jesus fala para ela, disseste bem, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não te pertence. Então veja, Jesus toca na ferida, faz ela repensar sua vida. Então vai justamente naquilo que ela precisava ser libertada. Nós todos temos isso em nossas vidas. Temos algo que precisamos deixar Jesus agir. Jesus que é a fonte da água viva. O terceiro ponto é quando Jesus vai além das aparências.
Jesus enxerga além das aparências, percebendo as necessidades mais profundas daquela mulher. Assim, somos desafiados a olhar uns pelos outros com compaixão, reconhecendo que cada pessoa carrega uma história única e uma sede espiritual que só pode ser saciada por Cristo. Nossa maneira de ver o outro é eivada de preconceitos e pré-julgamentos. É o que nós fazemos o tempo todo. É preciso antes se colocar no lugar do outro para daí resgatar sua dignidade enquanto pessoas. O mais importante é invisível aos olhos, já nos dizia o Pequeno Príncipe. Enxergamos melhor quando olhamos com o coração, com o sentimento, mais do que quando vemos o outro apenas pela razão, pela inteligência, pois é mais fácil julgar as pessoas do que compreender os seus tropeços. E o quarto ponto. O último ponto para nossa reflexão é quando a mulher samaritana levanta a questão sobre o local apropriado para a adoração. Vocês se lembram do texto que ela diz, olha, vocês judeus dizem que é correto adorar em Jerusalém, mas nós adoramos aqui no Monte Gerizim, né? Nós temos aqui o poço que nosso pai Jacó fez, e aí, né? Então Jesus ressalta que a verdadeira adoração transcende lugares físicos, sendo uma entrega do coração em espírito e verdade. Então isso aqui é de uma revolução muito grande. Jesus está dizendo que o verdadeiro culto a Deus não é só aquele que acontece lá no templo de Jerusalém. Pode acontecer em qualquer lugar. Aquela mulher estava tendo um encontro verdadeiro com Deus ali em Jesus. E eles não estavam no templo de Jerusalém. Então, somos encorajados a cultivar uma adoração genuína, conectando-nos intimamente com Deus. Neste contexto, não importa qual igreja você frequenta, mas sim qual Deus você serve, Deus minúsculo. Por quê? Qual Deus você serve? E como você pratica a sua fé em Deus, com letra maiúscula? Muitos são os deuses de hoje em dia: dinheiro, poder, visualizações e curtidas na internet, honra e prestígio, prazer, mentira, fake news. Qual Deus você serve? Qual te atrai mais? Muitos vão a igrejas em busca de prosperidade e solução para seus problemas, mas esquecem de honrar a Deus no cotidiano de suas vidas. Pregam, oram e louvam com uma exímia postura, mas são inescrupulosos, bajuladores da injustiça, da opressão e da violência. Ávidos por dinheiro, assim como aqueles vendedores expulsos do templo à época de Jesus. Muitos desses lobos vorazes estão no altar das igrejas ou nas cadeiras dos templos, de joelhos e mãos levantadas. Lembra daquele fariseu que rezava e aquele publicano? Pois é, eles invertem o culto, pois quem não ama o seu irmão, ao qual vê, como poderá amar a Deus que não vê? De nada adianta o culto que prestam, pois não há verdade em suas palavras, são expressões vazias de uma fé que não se traduz em obras. Assim como aquela mulher, cada um de nós carrega seus cântaros de preocupações, dores e anseios. Contudo, o Salvador pacientemente espera à beira do poço da vida, pronto para oferecer a cura, a esperança e a verdadeira satisfação que só Ele pode proporcionar. Jesus quebra barreiras culturais e sociais, indo além das expectativas e preconceitos. Ele enxerga além das máscaras que usamos, conhecendo nossas fraquezas e pecados. E assim, nos ama incondicionalmente. Ele não apenas conhece nosso passado, mas revela a nós um futuro cheio de propósito e significado. Diante do exposto, somos chamados, assim como a mulher samaritana, a deixar nossos cântaros vazios para trás, não apenas para receber, mas também para compartilhar as boas novas que transformam nossas vidas. Que possamos correr para contar aos outros sobre o encontro com o Messias, aquele que sonda os corações e oferece a água que jorra para a vida eterna. Que as lições dessa narrativa nos inspirem a quebrar barreiras em nossa própria jornada, a amar sem restrições e a proclamar a mensagem transformadora de Jesus a todos que cruzarem nosso caminho. Que possamos ser testemunhas vivas da graça, levando conosco a mensagem de esperança que brota da fonte inesgotável do amor divino. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, permeie nossas vidas, nos guiando a viver de acordo com o exemplo da mulher samaritana,
que uma vez transformada, se tornou uma mensageira ardente da verdade. Que assim como ela, possamos dizer: vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Será que ele não é o Cristo? Taiobeiras, 15 de março de 2024. Revisitado em 23 de junho de 2025. É isso aí, gente. Esse é um texto que faz parte do meu mais recente livro, Reflexões e Inflexões, que será aí publicado em breve na editora Wyclep, tá bom? Desde já agradeço aí você que curtiu, que assistiu esse vídeo, que ouviu essas palavras, que curtiu o vídeo, que se inscreveu no canal ou que vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas, levando essa mensagem de amor, de fé, de verdade, e também ajudar aí a divulgar o meu próximo livro, tá bom? É isso aí, conto com você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você, com a sua família. Desde já, muito obrigado, fica com Deus. E se quiser adquirir aí alguma das minhas obras, basta você entrar no link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que apareceu aí o tempo todo aí da loja da Wyclep. Lá você encontra os meus livros, né? Eu tenho aí gamificação, mais direcionado para profissionais da educação, que fala dos princípios de jogos aplicados na sala de aula. Você encontra também aí no site da Wyclep o livro Esperança Enlutada, que é um diálogo entre filosofia e teologia, que é a respeito daquilo que nos motiva a continuar lutando, acreditando, esperando, apesar das dificuldades da vida, apesar das dores, do sofrimento e da morte. E também o último livro que foi publicado é um livro direcionado aí para o público infanto-juvenil, mas qualquer pessoa adulto, mais idoso, vai gostar de ler, com certeza. É um livro inspirado aí nos primeiros capítulos de Gênesis, da Bíblia, que fala aí em forma poética, né, um livro em forma poética, bem ilustrado, colorido, e esse livro é uma poesia baseada nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, a criação, né, o Jardim do Éden, a criação do mundo, o pecado de Adão e a esperança na salvação. Este livro traz atividades interativas que você pode inclusive utilizar na sala de aula ou na catequese. É um livro um pouco mais caro que os outros porque ele é colorido, ele tem uma diagramatura diferente, né? Por ele possuir ilustrações e ser colorido, então ele é um pouco mais caro, tá bom? O meu próximo livro, esse Reflexões e Inflexões, em breve vai estar disponível. Ele, embora ele seja também possui imagens coloridas, como você está vendo aqui, né? Quando você adquirir o livro, ele não vai vir colorido, vai vir em preto e branco essas imagens, justamente porque se for colorido, ele fica bem mais caro, tá bom? Então é isso aí, fica com Deus e até a próxima.